Eu vou viajar, cara. Eu fico ansioso, por exemplo, eu tenho essa apresentação aqui, eu fiquei ansioso pra caramba, né? Aí o Leno faz uma live, depois o Leno podia até falar, todo dia ele faz uma live aí, acho que às 7 horas da manhã, né? E eu assistindo um dia essa live, ele falou assim, olha, se você tá ansioso, pensa em alguma coisa boa que vai acontecer, né? Aí eu tinha uma viagem para São Paulo, eu falei, oh, que legal, vou rever meus amigos aí que tem uns 2 anos que eu não os vejo, vou dar um abraço nos caras, poder conversar, poder almoçar com eles, né? Isso me ajudou um pouco na minha ansiedade. Eu fiquei comecei a olhar aquela viagem por um outro ângulo, né? Aí até aproveitar aí para agradecer o Leno. Mas assim, aprofundando um pouco mais nisso daí, a ansiedade, né? Ela pode te levar a uma depressão ou não? Ou não tem nada a ver? Leno, me ajuda aí. Ela, com certeza, ela pode desencadear uma depressão, Kleber. Porque, ao contrário da depressão, a depressão é o excesso de passado. E a ansiedade é o excesso de futuro. Eu tô entre dois problemas grandes, um do passado e do futuro. Quando você está em excesso, isso te gera ansiedade, né? Olha, Kleber, como eu estou te falando, né? A pressa, né? A ânsia, né? A pressa, ela te gera essa depressão. Então, eu sempre falo que nós devemos aprender a curtir o processo. Tem muitas pessoas que falam assim, quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver meu primeiro emprego, eu vou ser feliz. Quando eu fizer a minha primeira viagem, eu vou ser feliz. Então, o que acontece? E fica ansioso para que chegue esse dia para se tornar uma pessoa feliz. Não sei se vocês percebem isso, mas a maioria das pessoas são assim. Então, o que eu sempre falo, foi o que você ouviu na minha live, você tem que aprender a curtir o processo. Curtir o processo. Se você está na direção daquilo que você deseja, poxa, curta, agradeça, sinta o momento, né? Sinta, por exemplo, você vai fazer uma viagem, sinta o momento dessa viagem, como está sendo legal você estar partindo junto, para ir próximo dos seus amigos, de um parente, ou numa viagem de descanso, curtir esse processo. Tem 3 fatores que eu falo assim que desencadeia muito a questão da ansiedade, né? O primeiro deles é de novo, o excesso de medo. O medo em si, ele pode ser um fator positivo. Não lembro. Né? O medo pode ser um fator positivo, porque o medo ele te protege. Você não vai colocar o teu dedo numa tomada porque você tem medo de pegar choque. Você não vai para o meio de uma BR porque você tem medo de ser atropelado. Então o medo, de certa forma, um nível desculpa, aceitável, ele te protege, mas o excesso do medo, ele já te prejudica e te gera ansiedade, né? E não sei se tu já ouviste, Kleber e Jesaías, né? Um termo que falou que o medo é a fé de marcha ré. Não vi isso não. Já ouviu? Não, nunca ouvi. Quem falou isso aí foi Napoleão Hill. Então ele fala que o medo é a fé de marcha ré. Então o que é o medo? O medo é uma convicção contrária. A fé é uma convicção positiva. A fé é a convicção daquilo que você espera ter, você ter. O medo já é o contrário disso. Então o medo, o excesso de medo, insegurança e incertezas são fatores que geram ansiedade na pessoa. Um outro fator, Kleber, é quando você enxerga o problema maior do que a sua capacidade de resolução. Então, quando você acha que você tem um problema que é maior do que a tua capacidade de resolução, isso também é um fator que te gera ansiedade, entende? Então, e como controlar isso? Como controlar isso?
A gente tem um trabalho na PNL que a gente chama de submodalidade, né? O que é submodalidade? Por exemplo, se eu falar para vocês aí, né? Kleber, pensa, e Jesaías, pensa numa porta. O que vem na cabeça de vocês, na mente de vocês? Qual é a imagem que aparece? Né, de uma porta? Uma porta com uma fechadura, né? Né? Um lugar para Então eu pedi para vocês pensarem assim, ó, pensa numa vaca. O que vai vir? A vaca branca. Então o problema, ele vem como imagem. Certo. E quanto maior essa imagem é representada na nossa mente, quanto mais colorida ela for, quanto mais nítida ela for, mais ansiedade ela gera em nós. Por incrível que pareça. Aí o que a gente faz? A gente faz um trabalho com submodalidade para quê? Para mudar a cor dessa imagem, diminuir essa cor, diminuir a intensidade dessa imagem. E aí você vai se acalmando. Então eu sempre falo o seguinte: se você está ansioso por alguma coisa, tenta focar em algo que te dá prazer, em algo que te dá satisfação. E aquilo ali vai diminuir e muito, né, essa sensação de ansiedade. Então medo, insegurança, incerteza, excesso de futuro, você encarar os problemas maiores do que a tua capacidade de resolução, isso tudo pode desencadear uma ansiedade e, consequentemente, uma depressão.